Olá, aqui é o Júlio. Eu vou contar para você nesse vídeo quais são os 4 pilares da alta performance. Primeiro você precisa entender o que é alta performance. A alta performance é uma competência que algumas pessoas desenvolvem e que lhes permitem apresentar um desempenho acima da média naquilo que fazem. Com certeza você já deve ter observado isso em várias situações. Por exemplo, não sei se você gosta de automobilismo, mas provavelmente você já tenha assistido uma corrida de Fórmula 1. Muitas vezes a diferença de tempo entre o primeiro e o segundo colocado não chega sequer a um segundo. A natação é um outro bom exemplo no mundo dos esportes. Talvez você já tenha visto alguma prova em que depois do primeiro chegam outros 2 ou 3 competidores, 1 ou 2 segundos depois, praticamente ao mesmo tempo. O desempenho deles foi muito parecido, mas só tem um primeiro lugar. Quando se fala em alta performance, é desse nível de desempenho que estamos falando. Milésimos fazem a diferença. Agora, o que faz com que um competidor consiga se destacar em uma prova em que um único piscar de olhos pode ser o suficiente para tirar ele do pódio? É isso que eu vou te contar agora. Meu nome é Júlio Araújo, eu sou empreendedor e fundador da JH Consultoria e Gestão de Negócios. Eu sou especialista em resultados de alta performance. Eu ajudo empreendedores e empresários a obterem resultados acima da média em seus negócios sem que eles tenham que passar por todas as barreiras e dificuldades que eu mesmo enfrentei para chegar até aqui. Bem, os exemplos que eu usei até agora são de competições esportivas, mas quando se fala em alta performance nos negócios, a lógica é exatamente a mesma. Eu vou te falar quais são os 4 pilares da alta performance e você vai perceber que nem tudo está relacionado com competências e habilidades técnicas. As definições que eu vou usar eu aprendi com o Roberto Chiniachik, um dos maiores especialistas em alta performance do país. Ele acompanha atletas de ponta, também acompanha empresários e executivos de grandes companhias, é escritor, palestrante, enfim, uma grande autoridade em alta performance. E o primeiro pilar da alta performance que ele ensina é o controle da mente. E quando se fala em controle da mente, tem 2 pontos que eu quero dividir com você. O primeiro deles é que quando você estiver competindo em alta performance, seja no esporte ou nos negócios, você precisa estar preparado para lidar com a pressão. Acontecem inúmeras coisas que podem abalar o seu psicológico e isso pode te fazer perder o controle sobre as suas emoções. As suas habilidades emocionais precisam estar totalmente sob o seu controle. Porque quando permitimos que as nossas emoções determinem a nossa forma de agir e de pensar, a chance de tomarmos uma decisão errada é muito grande. Eu tenho um amigo que é trader e ele disse que o maior desafio que ele encontrou até agora não foi aprender as técnicas, aprender sobre o investimento, sobre o mercado de ações, enfim. O que ele fala é que o maior desafio que ele encontra é lidar com o controle emocional. Porque no mercado de trade, tanto a vitória quanto a derrota impactam diretamente sobre o sistema emocional. Quando você faz uma operação que resulta em perda, o impulso para recuperar essa perda imediatamente é muito forte. E se você não tiver controle sobre as suas emoções, você pode acabar realizando uma outra operação desesperada para recuperar o prejuízo e quem sabe a perda seja ainda maior. Mas a vitória também exige atenção, só que no sentido inverso. A euforia de ver as operações dando certo pode ser muito grande. É sempre bom ver o dinheiro aumentando. E da mesma forma que na perda, se as emoções predominarem, você pode acabar se deixando levar pela empolgação e acabar tomando uma decisão mal pensada e quem sabe o ganho que você teve seja perdido ou revertido em prejuízo. Então o primeiro ponto do controle da mente é esse. Você jamais pode deixar as emoções serem maiores do que a razão na sua tomada de decisões. Agora, falando em controle da mente, tem um segundo ponto que você precisa entender. O nosso cérebro é um órgão relativamente pequeno. Ele representa mais ou menos 2% do nosso peso corporal. Eu estou falando aqui em média, mas isso varia de pessoa para pessoa. Só que olha que curioso, apesar dele representar apenas 2% do nosso peso, ele é responsável por consumir 25% da nossa energia corporal. Então veja bem, todo o resto do seu corpo consome 75% de energia, enquanto um único órgão consome sozinho 25%. Então o que acontece? O nosso cérebro é programado para economizar energia. Eu vou te explicar como ele se comporta para você entender o que ele faz. Eu quero que você imagine uma onda, uma leve onda, mais ou menos assim. Esse é o comportamento do nosso cérebro quando estamos relaxados ou quando estamos fazendo alguma coisa que não exija muito esforço mental, assistindo TV, por exemplo. Nesses momentos, o consumo de energia é menor. Agora, quando nós tiramos o nosso cérebro da zona de conforto, quando estamos aprendendo algo novo, quando estamos fazendo alguma coisa fora do costume, essa onda que era assim, fica assim. Nesses momentos, o consumo de energia é muito maior. É por isso que quando você sente aquela exaustão, mesmo que fisicamente você não tenha feito nada, aí chega o final do dia você quer ir para academia e o seu cérebro diz assim: ah, hoje eu não vou, hoje eu estou muito cansado. Quem está cansado, na verdade, é o seu cérebro. É ele que está colocando limites na sua força física e não o seu corpo.
Então controlar a sua mente também significa dizer para o seu cérebro que, opa, quem toma as decisões sou eu e não você. Se você quer ter alta performance, esse é o primeiro passo que precisa ser dado. Assumir o controle da sua mente. Entender que a sua mente é uma coisa e que você é outra coisa, e que quem determina as regras é você e não ela. Entendido? O segundo pilar da alta performance é a blindagem. Para te explicar esse pilar, eu vou usar uma metáfora. Você já ouviu aquela história da competição dos sapos? Talvez sim. Mas para quem ainda não ouviu, vamos lá que a história é bem interessante. Um certo dia foi anunciado que iria acontecer uma corrida. Na verdade seria mais uma escalada do que uma corrida. Havia uma montanha muito íngreme e os sapos competidores deveriam subir da base da montanha pulando até o topo. Ganharia o primeiro que chegasse lá, mas era uma montanha muito íngreme mesmo. No dia da competição, haviam dezenas de competidores e muita gente lá para assistir. A corrida começou e conforme os sapinhos iam subindo, as pessoas na plateia comentavam entre si. Eles não vão conseguir, é muito alto, não tem como chegar lá no topo. E um a um, os sapinhos começaram a desistir. Alguns paravam, outros caíam, mas tinha um sapinho que continuava a subir muito rápido, inclusive. E foi o único que chegou lá no fim, na montanha no fim das contas. Quando foram perguntar para ele como ele havia conseguido tal feito, já que todos os demais competidores haviam parado antes mesmo da metade da prova, foi que se percebeu que o sapinho era surdo. Mas a história não é sobre ser surdo. A moral da história é que muitas vezes a gente falha nos nossos objetivos por deixar que as coisas negativas que outras pessoas pensam e falam nos atinjam. Quando a gente fala em blindagem, esse é o ponto que você precisa entender. Você precisa ter consciência de que as crenças negativas que as outras pessoas alimentam são delas mesmas e não suas. Muitas vezes a semente da incerteza, da insegurança e da dúvida são plantadas nas nossas cabeças pelas pessoas mais próximas. Pela família, pelos amigos, colegas de trabalho, e tem dois motivos que podem fazer essas pessoas te dizerem essas coisas negativas. Ou elas não querem ver o seu sucesso, porque se elas verem que você conseguiu e elas não, elas vão ter que lidar com a realidade de que o problema está nelas e não nas coisas. Ou é porque elas mesmas não acreditam ser capazes de fazer o que você diz que vai fazer. E se elas não acreditam que é possível, é isso mesmo que elas vão te dizer, porque para elas essa é a realidade. Ter essa blindagem significa não tomar para si uma realidade que não é sua. Sempre vai ter alguém que vai te falar coisas negativas e isso vai mexer com você. Se a sua blindagem for fraca, você vai fraquejar e quem sabe você abandone a grande oportunidade da sua vida ou até mesmo seus sonhos. Então, se você acredita naquilo que faz ou quer fazer, a única crença que precisa ser alimentada é a sua. A crença de que você é capaz e de que você vai conseguir, não importando se os outros acreditam ou não que é possível. Se você entra em uma final de competição já acreditando que o favorito é o seu oponente, você já perdeu antes mesmo de iniciar. O mesmo vale para os negócios. Se você tem uma grande ideia e alguém te fala que não vai dar certo e só por causa disso você deixa de fazer, você vai ter que conviver com o peso de quem sabe ver que outra pessoa foi lá e fez o que você deixou de fazer. Alguém foi lá e realizou um sonho que era seu. Ficou claro? Então o segundo pilar é a blindagem. O terceiro pilar é o que o Roberto chama de now, ou em português, agora, ou seja, o momento da verdade. A hora de colocar o plano em ação, a hora da execução. Essa é a hora em que você precisa estar preparado para realmente fazer a diferença. E para você fazer mesmo a diferença quando for para valer, além das competências e habilidades técnicas e emocionais que nós já falamos, você precisa ter treinado muito. Eu pratico judô e nos treinos se fala muito que treino difícil é igual luta fácil, treino fácil é igual luta difícil. Ou seja, você precisa entrar preparado no campo de batalha. Não é na hora da venda que você vai aprender os gatilhos mentais ou a como quebrar as objeções do seu cliente. Você precisa saber isso antes. As regras do jogo, as estratégias precisam ser aprendidas e treinadas antes. A hora da execução é o momento em que tudo aquilo que você aprendeu e praticou será colocado à prova. Então o segredo para uma execução de alta performance é treinar como se estivesse competindo para que a competição pareça um treino. Isso faz sentido para você? Agora eu vou te falar qual é o quarto pilar da alta performance. Podemos chamar esse pilar de competência superior. Ele representa o grande diferencial que você traz para o seu projeto. Aqui sim, é saber fazer melhor do que os concorrentes. Esse fazer melhor pode ser fruto de um talento superior que você possa ter, pode ser fruto de desenvolvimento com foco e disciplina, mas a competência superior também pode surgir da sua habilidade de encontrar gaps, ou seja, lacunas nas soluções oferecidas pelos seus concorrentes. Quais carências o seu mercado ainda tem? Quais necessidades do seu cliente ainda não foram atendidas? Quais reclamações os usuários fazem quando usam o seu produto ou o produto da concorrência? Conhecer o seu mercado e o seu cliente é fundamental para que você possa entender o que pode ser a sua competência superior.
Bem, esses foram os 4 pilares da alta performance. Perceba que nós falamos muito menos de habilidades técnicas do que de habilidades mentais. Então você deve ter entendido que aprender as técnicas é importante, mas que elas isoladamente não bastam para que você apresente um resultado acima da média, seja naquilo que você decidir fazer. Você precisa estar preparado tecnicamente, mas a sua mente precisa estar alinhada também, ok? Bem, esse foi o meu recado para você hoje. Se você gostou desse vídeo e quer receber os meus próximos vídeos assim que eles saírem do forno e aprender muito com todas as dicas e experiências que eu vou compartilhar da minha trajetória no empreendedorismo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo sair e você não vai perder nenhuma das dicas importantíssimas que eu vou compartilhar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, com todas as pessoas que você acredita que também vão gostar de ver o que você aprendeu aqui. Na descrição você encontrará o endereço das nossas redes sociais. Acompanhe a gente lá, assim você não vai perder nenhum dos materiais e das dicas que a gente compartilha, ok? Um grande abraço e te vejo no caminho da alta performance.